Bom dia, estamos aqui para mais uma meditação matinal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leitura e Meditação, a este nosso momento de iniciar o nosso dia com presença e consciência. Eu fico muito feliz de participar de fazer esse encontro com vocês, né? De poder ter esse momento de meditação em grupo, porque a gente vem falando aqui no canal que quando a gente faz a meditação e pratica em grupo, tem uma força maior, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de participar, de proporcionar esse momento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho e vai fazer a nossa prática meditativa. Então, para quem está chegando agora, nós vamos ter um texto breve de reflexão e depois a gente vai meditar. Eu estou aguardando a Priscila entrar. A Priscila está entrando aqui agora. Aí a gente já vai iniciar. Bem-vindo, Billy. Bom dia. Só aguardando aqui. Bom Bom dia. dia, Tudo tudo bem? bom, Paula? Tudo, Pri, Tudo você? bem? Tudo bem por aqui também. Bom dia, Billy, como vai? Bom dia. Eu estava aqui iniciando, dando bom dia para as pessoas. Bom dia, Florescer, Regina. Falando que hoje a gente vai iniciar, né, como de prática, uma leitura, né, de um texto breve, para a gente fazer uma breve reflexão e depois vai fazer o nosso momento de meditação, né? Tem Isso, sido muito agradável, né, esse momento. Eu tenho ficado muito feliz com esse nosso momento, porque é aquilo que a gente vem falando, né, Pri? Que quando a gente medita no grupo, isso ganha uma força, né? Então é muito bom. é verdade. É muito bom a gente ter esse momento de meditar aqui com os nossos seguidores do Leitura e Meditação. A gente tem as nossas práticas individuais, mas quando a gente faz esse momento é diferente, né? É diferente, né? A troca, enfim, o ancoramento é diferente, né? É, E eu imagino até que para todo mundo que começa, né, a se interessar pela jornada da meditação, eu acho que não tem ninguém que não veja como um dos desafios esse momento de agora eu vou parar, sentar um pouquinho e fazer a meditação, uhum, que seria é, né, o primeiro passo. Eu vou parar uns instantinhos aqui e fazer a meditação. É o maior desafio, porque a gente muitas vezes começa o dia já com uma agenda de tarefas, já com muita coisa rodando na cabeça, que nos leva para o movimento, né? uhum. E aí eu acho que esse grupo aqui pelo Instagram, né, que tem acompanhado a gente, tem servido para isso, para dar esse ancoramento. Então, além da troca, né, que é muito gostosa, a gente reforça, né, a prática estando em grupo. Sim, É muito mais fácil a gente chegar até o final de uma prática meditativa estando em grupo. Muitas vezes sozinho, principalmente no início da jornada, é desafiador parar ali. Aí, uma vez que a gente conseguiu, consegui, vou agora fazer meu momento de prática. O segundo desafio surge, ficar ali em silêncio por alguns minutos, ficar ali com os próprios pensamentos, né? É o segundo desafio. E em grupo a gente vai construindo isso, né? sim. Então, obrigada por quem está aqui com a gente. Isso tem nutrido a gente também, tem nutrido a nossa prática, tem sido muito bom. Isso que você disse é uma desconstrução dos nossos hábitos, né? É isso aí. E aí é isso que a gente percebe também com a meditação, né? Como que a gente consegue ir desconstruindo hábitos que não são bons e a gente vai
aprendendo a colocar novos hábitos na nossa rotina, né? É muito É interessante. verdade. O, o, o tema meditação, ele se abre, né, para muitas coisas. E aí, como ele se Hum. abre, a gente hoje vai falar de uma coisa que parece um pouco fora da meditação, né, Pri? Só Porque parece. só parece, mas a gente vai mostrar como não tem nada fora da meditação, na verdade. No dia 16, na sexta-feira, é comemorado o Dia Mundial da Voz, né? E esse dia, eu andei pesquisando um pouquinho, ele foi criado para que as pessoas tenham uma atenção com relação à voz, né? E aí é aquela coisa, normalmente quem se preocupa com a própria voz são as pessoas que trabalham com ela, né? Um artista, um cantor, um ator, os radialistas, porque estão ali constantemente utilizando a sua voz como exercício do seu trabalho, né? E aí algumas coisas me chamaram a atenção quando eu fui fazer a pesquisa, porque ele fala de como a gente preservar a nossa voz, né? E para a preservação da voz, ela entra naquelas coisas que a gente já conversou várias vezes aqui, né? Alimentação equilibrada, beber água, dormir bem. Então, assim, são coisas que a nossa saúde é uma coisa integrada, né? Então, assim, quando a gente faz isso, né? A alimentação, o exercício físico, a água, o sono, tudo isso vai melhorar o nosso corpo como um todo. E aí ele dá outras dicas também, né? Não gritar, não falar pausadamente. E aí ele trouxe uma coisa, comer maçã, que isso limpa as cordas vocais. Então, assim, a maçã, eu já li, ela tem várias propriedades, né? Então, assim, se a gente criar o hábito, de repente, de comer uma maçã por dia, talvez a gente já melhore a nossa voz como expressão. E Hum, aí, interessante. ele trouxe alguns pontos, né? O texto que eu estava pesquisando trouxe alguns pontos para a gente observar que quando é que a gente pode estar desenvolvendo um problema com a nossa voz? Quando a gente tem alterações frequentes do tom da nossa voz, do timbre da nossa voz, quando a gente tem uma tosse frequente, quando a gente tem pigarro e rouquidão. Então, são pontos que às vezes a gente fala, é só uma tossezinha, é só uma rouquidão passageira. E às vezes pode ser indício de uma enfermidade. Então, eu acho que aí vale um ponto de reflexão também, né? Para a gente ficar novamente atento ao nosso corpo, a perceber que às vezes uma simples alteração no timbre da nossa voz pode estar mostrando para a gente que tem um ponto ali para ser observado. E aí, trazendo para o nosso mundo, né, para o nosso tema aqui que a gente trata da meditação, no mês passado, a gente falou do livro Ouse Crescer, da Tara Mohr, né? E ela fala muito sobre encontrar a voz da nossa sabedoria interior, né? E eu achei que casava muito com esse tema, porque a gente fala da voz, mas a gente fala da voz também como uma expressão, né, Pri? Como uma expressão de quem eu sou, de que forma que eu levo para o mundo quem eu sou. Através do meu corpo, sim, mas através da minha voz também. E aí, não é só essa voz sonora, né? Não é só o que as pessoas ouvem, mas é o que é que eu estou levando através desse som para as pessoas? Qual é a mensagem que eu quero passar para as pessoas, né? Qual é a essência que eu tenho internalizada que eu quero levar para as pessoas, né? Então eu acho que ele casou demais aqui com o nosso tema, né?
E aí eu acabei, como a gente já tinha conversado um pouco sobre o tema da Tara, a gente combinou aqui de pegar um outro texto, né? Porque aí eu achei um livro aqui que eu tinha lido também, que eu acho que vale uma reflexão, que é o Oitavo Hábito, do Stephen Covey, que ele vai falar de despertar a nossa voz também. E é muito interessante, né? Quer falar um pouquinho, Pri, antes de eu ler o texto? Ah, tô achando bárbaro a conexão que você fez, né? Com esse cuidado da voz. Eu fiquei, enquanto eu te ouvia, fiquei assim, fascinada, né? Como se a gente vai cultivando essa atenção plena, vai cultivando essa consciência em tudo isso que acontece na gente e tomando consciência, efetivamente, de quantos veículos a gente tem, né, para colocar a nossa essência no mundo, né? A nossa voz, a gente está aqui, você falou, mencionou o corpo, né? É o nosso olhar, para onde a gente está dirigindo o nosso olhar, né? Nosso tato, como é que a gente está tocando. Durante um dia a gente toca tantas coisas, né? Os nossos afazeres, podemos tocar pessoas, né? Como que a gente está fazendo esse contato com o mundo com tantas ferramentas maravilhosas, né? Você foi falando da voz e foi fazendo esses links aqui, olhando que maravilha é a voz, né? Que Sim, maravilha a gente poder hum, colocar uma percepção, um sentimento por meio de palavras para chegar em alguém. Que ferramenta, né? Incrível, né? E achei muito legal as dicas que você trouxe desse cuidado com a voz, né? Muito bacana. E é isso, né? E como isso tem tudo a ver com esse contato interior, né, Paula? sim, De encontrar a nossa voz e perceber essa maravilha que a gente tem à nossa disposição, né? De tantas formas, né? Então, meu pensamento viajou um pouquinho por isso, a minha imaginação viajou um pouquinho nesse sentido. Acho esse tema foi muito maravilhoso para esse mês. Inclusive, eu comentei até no post ontem aqui no meu perfil que a gente vai trazer esse livro, esse mês, um livro sobre comunicação para discutir aqui no projeto, sim, né? Para quem está chegando agora, todo mês a gente escolhe um livro para fazer uma live especial, um encontro, desdobrar um pouco mais, linkando sempre com a meditação, com esse cultivo de consciência, né? E esse mês, vai ser no final do mês, o nosso encontro, a gente vai divulgar direitinho aqui no perfil, vai ser sobre comunicação, né? Então, acho que essa live de hoje, essa meditação aqui de hoje, tá também nos conectando com isso, né? Então a gente está sentindo esse mês um movimento muito grande de dando continuidade, como você falou, que a gente falou no mês passado do livro da Tara, Ouse Crescer, Encontre Sua Voz no Mundo. Livro lindo. Quem quiser assistir a live tá no perfil, é só voltar um pouquinho e procurar. Então é muito bacana. Eu fico encantada, né? Com tantas formas que a gente tem e o quanto a gente ganha de percepção quando a gente para um pouquinho para se perceber, sim, né? Se perceber e ver quanta maravilha tem operando por meio da gente o tempo todo, né, Paula? sim, com certeza. Trazendo até uma experiência minha, eu estou num momento de mudanças, né, de vida pessoal, e aí eu estou num movimento de mais observação interna. E assim, em uma semana a gente percebe quanta coisa nova a gente descobre quando a gente está um pouco mais atento, né? Eu já vinha nesse, a gente já vem nesse movimento porque a gente vem com essa prática, né, Pri? Mas de 2 meses para cá eu tive uma mudança, então aí você vem fazendo alguns exercícios e aí você vai descobrindo coisas dentro de casa, na pausa, e as coisas acontecem. Eu até comentei isso ontem. Que coisa interessante, né? Estou dentro de casa, não estou saindo. Em uma semana, quanta coisa aconteceu.
Mas por Acontece o tempo quê? todo, né? Mas por quê? Porque a gente está aberto a Isso, perceber isso. Quando a gente está muito para fora, percebi. a gente não se dá conta do que está acontecendo internamente, né? Então, a dica é Isso. essa: a gente precisa ter esses momentinhos, né, de pausa para a gente começar a entender de fato o que está acontecendo, né? Mas É vamos isso. lá. Deixa eu trazer aqui o livro, Vamos lá. o texto, porque senão a gente vai se desdobrando aqui e a gente transforma essa nossa meditação num encontro de quase 2 horas, que ele é fascinante, Não, né? não vai ser. É, Só para não ficarem assustados, não é. A gente tem esses momentos de prática, mas é de só reflexão e depois a prática. isso. Então ele fala assim: como você encontra a sua voz? Primeiro, você sente uma necessidade. Então, você sente uma necessidade, né? A voz da consciência te leva a agir. Como seu talento combinava com a necessidade, ele se disciplinou, ele disciplinou seu talento para oferecer uma solução. O trabalho envolvido na solução não apenas fez uso do seu talento, mas também arrebatou a sua paixão. Da necessidade surgiu a visão, a de multiplicar a capacidade de pessoas e instituições para atender necessidades semelhantes em torno do mundo e assim inspirá-las a encontrar a voz delas. Então, assim, ele trouxe alguns pontos nesse trecho aqui, falando que de uma necessidade surge a voz da consciência que nos leva a agir, né? Ele está falando aqui parece estar meio fora de contexto, então eu só vou dar uma contextualizada nessa frase, porque ele está falando que a gente precisa, para encontrar o nosso talento, ter essa percepção, né, de qual é a necessidade que há no mundo para a gente entrar em contato com essa nossa consciência e levar esse talento para fora. Então, de que forma que a gente consegue fazer isso? Pausando, olhando para essa necessidade, internalizando para a gente depois levar para fora, né? E aí ele traz uma outra frase aqui que eu acho que uma outra mensagem aqui que eu acho que fica um pouco mais claro isso também. Inspire os outros a encontrar as vozes deles. Na vida de todos nós, em algum momento, o fogo interior se apaga. Então, se acende novamente quando encontramos outro ser humano. Deveríamos estar gratos a essas pessoas que reacendem o espírito interior. Na juventude, tive um encontro com um líder que afetou profundamente o resto da minha vida. Eu tinha decidido interromper temporariamente os estudos para participar de um serviço voluntário prolongado. Tive um convite para ir à Inglaterra. Exatamente 4 meses e meio depois da minha chegada, o presidente da organização me procurou e disse: tenho uma nova tarefa para você. Quero que viaje pelo país dando treinamentos a líderes locais. Eu fiquei assustado. Quem era eu para treinar líderes que tinham 2 ou 3 vezes mais a minha idade? Sentindo minhas dúvidas, ele me olhou nos olhos e disse: confio muito em você. Você pode incumbir-se da tarefa. Eu vou lhe passar um material que lhe ajudará a ensinar a esses líderes e a facilitar a troca mútua de melhores práticas entre eles. Sua confiança, sua capacidade de ver em mim muito mais do que eu via, sua disposição para me confiar uma responsabilidade que era tão grande desencadearam algo dentro de mim. Aceitei a tarefa e dei o melhor de mim. Utilizei meus recursos físicos, mentais, espirituais e emocionais. Cresci. Vi outros crescerem. Vi padrões nos princípios básicos de liderança quando voltei para casa. Quando voltei para casa, estavam começando a descobrir o trabalho ao qual eu queria dedicar a minha vida. Liberar o potencial humano.
encontrei a minha voz. Eu fui um líder e foi meu líder que me inspirou a encontrá-la. Percebi com o tempo que eu não era o único que ele tinha tratado desse modo. A maneira como afirmava os outros, sua capacidade de unir-nos numa visão de nosso trabalho que nos inspirava e motivava, sua forma de proporcionar-nos recursos e delegar-nos o papel de verdadeiros líderes com responsabilidade de cobrança se tornaram a norma em toda a nossa organização. Começamos a liderar e a servir os outros do mesmo modo e os resultados foram notáveis. Aí ele traz uma passagem que ele fala da parábola bíblica. A parábola bíblica dos talentos ilustra o fato de que, quanto mais usamos e aumentamos os talentos ou os dons que nos foram dados, mais dons e talentos nos são concedidos. Mas se eles forem ignorados ou enterrados e não forem desenvolvidos e utilizados, esses mesmos talentos ou dons que nos foram dados se perderão e muitas vezes passarão para outros. Portanto, não acabamos perdendo os talentos, como também influenciamos as oportunidades. E aí eu achei assim que traz muita reflexão esse texto, né? Porque ele fala tanto que a gente pode encontrar uma necessidade externa para internalizar e encontrar essa nossa voz, como a gente também pode ajudar as pessoas a despertarem a voz delas. Quantas vezes a gente tem amigos, conhecidos, funcionários que participam da nossa vida e que a gente sabe que tem um talento e a gente não reforça isso, né? Então, a gente também pode ser essa luz para iluminar essa voz, para que ela realmente se desperte, porque eu trago luz para o outro, e aí o outro se apropria disso e internamente redescobre, faz renascer essa voz, né? Então eu acho que traz aqui um desdobramento muito grande, né? Esse texto do Stephen Covey. O que você... Muito bacana. Nossa, muito bacana. Aqui fui te ouvindo, né? E aí, para mim, assim, além de ser um tema super, como a gente falou, tem tudo a ver com meditação, porque pensar na nossa voz e como a gente pode usar a nossa voz, nossa expressão, nossa existência, né? Sim, Como ele fala no início, a serviço do mundo, né? E você falou de pensar nas necessidades do mundo, me veio uma reflexão aqui de que muitas vezes a gente enxerga essa ideia, quais são as necessidades do mundo, o que eu tenho para oferecer, né? De uma maneira assim, olhando só para o externo, mas na verdade, um movimento de conexão, né? Se a gente parar para perceber, a gente vai cultivando, né, com o cultivo da percepção, da consciência, a tendência é que a gente vê cada vez mais que o mundo está repleto de necessidades, né? Repleto de necessidades, principalmente a gente, né, se abrindo para cultivar o olhar de compaixão, por exemplo, a gente vai se dando conta de que há muitas necessidades, né? Porém, se eu faço essa conexão comigo mesma, com minha voz, com quem eu sou, e passo a enxergar o que eu tenho disponível para oferecer, se eu consigo enxergar isso, aí a troca é possível, né? A contribuição se torna possível. Aí eu acho que a nossa expressão entra como uma ferramenta a favor de contribuir, né, para um mundo melhor. E uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes, não sei para vocês, mas a gente pensa nessa ideia, contribuir para o mundo, fazer um mundo melhor. Mundo dá uma ideia de coisa grandona, né? Que a gente não pode abarcar. É muita coisa, a gente é tão pequenininho. Às vezes, contribuir com o mundo é, é você fazer algo pelo mundo de uma pessoa naquele dia, naquele momento, naquele encontro que aconteceu. Você colocou à disposição algo que você tinha para oferecer. É assim que faz um mundo melhor, né?
eu acho que às vezes a gente se perde um pouco nisso também, de imaginar o mundo, né, como algo muito abrangente, e o mundo, na verdade, está aqui. O mundo está aqui agora. Sim, O mundo está aí agora onde você está. O mundo é constituído por quem cruza o seu dia. O mundo são os lugares, situações que você passa. O mundo são as interações que você estabelece ao longo de um dia. Esse é o mundo, né? Então, esses pontos me chamam a atenção, né? E aí, eu acho que a meditação ajuda a gente a ver isso, né? Que o mundo é o aqui e agora. O mundo é onde eu tô. Onde é que tá meu corpo agora? Onde está o chão, né? ouvindo você falar agora, Pri, eu me lembrei de uma metáfora que a pessoa estava caminhando na areia da praia e aí tinham muitas estrelas do mar fora, né, do mar. Então ele caminhava, pegava as estrelas e jogava no mar de novo. Caminhava, pegava as estrelas e jogava. E aí ele encontra uma pessoa no caminho e a pessoa fala para ele, mas nossa, são muitas estrelas no mar e assim a orla da praia é muito extensa, você não vai conseguir salvar todas. E aí ele pega mais uma estrela, joga no mar e fala, mas para essa eu fiz a diferença. Então, quando você começou a falar, né, que a gente diminuir um pouco essa nossa visão, olha para aquele que você pode fazer a diferença, né? Às vezes é Sim. um bom dia, às vezes é um sorriso que a gente dá, um momento que a gente dá de atenção para alguém que a gente não sabe o que está passando, a gente já faz a diferença, né? Então, assim, são nos pequenos gestos. A gente começa a perceber que a gente precisa de coisas muito simples, na verdade, né? E coisas pequenas que fazem o nosso dia realmente grandioso. Né? Às vezes a gente fala, nossa, eu fiz tantas coisas, mas são coisas tão burocráticas que não tem sentido. Mas às vezes você deu um sorriso, você conversou com alguém, você ouviu alguém, aquilo é que vai ficar marcado para o dia, né? Nossa, eu me lembrei disso, daquele sorriso que eu dei, daquele bom dia que eu dei, que eu recebi, né? Então, assim, a gente começa a mudar realmente a nossa visão, né? A gente começa a prestar atenção em outras coisas e vai percebendo que, de fato, faz a diferença na nossa vida, né? É muito interessante. Eu vi que o Billy pediu para mostrar o livro na tela. É esse aqui, mas a gente vai colocar depois na descrição também do vídeo, a gente coloca a indicação do livro, tá? Não se preocupem. Quer falar mais alguma coisa, Pri? Ou a gente já pode ir para nossa prática, porque a gente sabe que se a gente continuar, a gente vai ficar aqui falando sobre essa questão da nossa voz, desse espaço que a gente encontra, né? Porque é isso, a gente vai percebendo o quanto isso é nutridor mesmo, né? A gente vai percebendo que quando a gente encontra aquilo que faz a nossa essência e a nossa alma vibrarem, a gente fica feliz e fala e conversa e trabalha em torno disso de uma outra forma, né? E essa é a forma de a gente enxergar a nossa voz, a nossa expressão, né? É ir entrando em contato com esse nosso interior. Verdade. Ah, só para fechar, é isso aí. Me chamou a atenção no texto que você leu também, que ele fala, né, ele conta um relato também pessoal, de que se inspirou no líder, né, para se tornar um líder, né, se inspirou em alguém para fazer o mesmo, né, por outras pessoas, enfim. E eu acho esse movimento muito interessante, porque a gente fala muito aqui, né, de cultivar a autoconsciência, de olhar para dentro, né, porém, é muito
bacana perceber essa dinâmica mesmo. Como que tantas vezes é necessário sair da ilha para ver a ilha? É no contato com o outro que a gente passa a se enxergar, né? Então, acho isso muito legal. E por mais que a gente, nessas trocas, né? Aqui mesmo a gente está no encontro agora, se ouvindo, trocando, né, compartilhando. Acho que toda oportunidade de interação é uma oportunidade de se inspirar. Eu acho que é uma oportunidade de abrir um portal para a gente inspirar coisas que estão às vezes adormecidas dentro da gente, né? Então, por mais que a meditação seja um movimento que a gente faz de forma individual, com esse convite de vamos voltar para dentro, vamos olhar lá dentro, feita a nossa meditação formal, a gente vai fazer aqui agora, depois a gente vai para fora. E aí, a gente sempre reforça isso, né, Paula? Com que base eu vou para fora depois de uma prática meditativa e com que base eu vou para fora desse contato com o outro, estando há muito tempo afastada de mim mesma, afastada de enxergar esse lado de dentro, esse quem eu sou, né? Então, me chama muita atenção isso, que é isso mesmo, a gente se inspira nos outros o tempo todo, no sentido de sermos é, expostos, né, a ideias, pensamentos, ações, como a gente precisa, né, dessa troca, e ela é benéfica. Mas, ao mesmo tempo, a nossa voz verdadeira, a nossa essência, sempre vai estar aqui dentro. Mas, para despertá-la, muitas vezes é nessa interação, é nos abrindo para estar junto com alguém que a gente passa a se enxergar. Uhum. Então, me veio essa ideia da ilha, né? A gente tem que sair da ilha, às vezes, para ver a ilha. Não é sair da gente, do nosso lugar, né? A gente não precisa nunca sair do nosso lugar. A gente precisa sempre se abrir a ver de outras perspectivas. Acho que Sim. sair da ilha é isso. E um diálogo sempre é um convite para abrir perspectivas, né? Então me chama atenção isso, né? É só isso que eu queria finalizar aqui. Muito rico. Acho que pode. É muito rico, né? Olha como é interessante, né? Um trecho tão curto, né? De um livro, a gente Sim, desdobra em várias coisas. Então, assim, por isso que a gente gosta tanto desse trabalho, né? Da leitura e da meditação. Porque às vezes é sim, um texto que a gente vai ler ali e a gente começa a desdobrar, começa a perceber onde que ele vai nos levar, né? Então, esse movimento da leitura, esse movimento da meditação, da troca, do diálogo, né? Ele vai enriquecendo a nossa vida, né? A gente vai percebendo que isso vai trazendo nutrientes, né? Vai trazendo mais elementos para a gente reforçar realmente quem a gente é na essência, né? Porque às vezes é um texto que a gente lê, uma palavra ali que a gente ouve que faz a gente falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto por isso. E aí a gente começa a fazer aquele movimento de deixa eu entender isso, né? E aí a gente ou volta um pouco para dentro e fala, nossa, realmente isso está aqui. A gente tem um movimento muito interessante quando a gente trabalha na psicologia, né, Pri? Que às vezes as pessoas falam, qual que é a característica que você encontra em uma pessoa que você admira, né? Aí a gente diz, eu gosto muito dessa pessoa porque ela é muito criativa, eu gostaria de ter a criatividade que ela tem. Mas aí é aquilo, né? Se você consegue enxergar a criatividade da outra pessoa, é porque você conhece a criatividade. Então, ela também está dentro de você, né? É isso. Se eu enxergo beleza no outro, é porque a beleza também está em mim. Mas talvez eu não esteja nutrindo essa criatividade em mim. Talvez eu não esteja nutrindo essa beleza em mim. Então é isso. O outro talvez seja um ponto de atenção para quando eu olho para o outro, eu não querer ser o outro, mas ele será a chama que vai reacender a minha,
né? Então, assim, quando eu vejo a criatividade do outro, eu posso dizer, nossa, que bonita essa criatividade. Deixa eu ver se eu também tenho este movimento. E aí eu encontrar a minha expressão de criatividade. Olha que movimento que a gente faz, né? É totalmente diferente. Ilumina, É muito esse, rico. um olhar que ilumina, né? É, Ilumina aspectos que já existem em nós, né? sim, é muito rico, na É verdade, isso né? mesmo. É muito rico. E aí a gente vai ficar aqui, olha, a manhã inteira. Então a gente precisa meditar. A gente trouxe essas pílulas aqui, né? Falando um pouco sobre a voz, falando um pouco sobre essa nossa sabedoria interior, para deixar vocês com esse gostinho de pesquisar um pouco mais, de ler um pouco mais. Depois a gente deixa as referências, né, Pri? Então, tem a live da Taramor no mês passado, que ela fala sobre essa sabedoria interior, então a gente já falou um pouco disso. Depois a gente deixa a referência aqui do livro de hoje, mas vamos lá para a nossa prática, né? Fazer esse Vamos lá. contato com a nossa sabedoria interior um pouquinho aqui em grupo. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem sentados, vão aí sentando de uma maneira confortável, alinhando a coluna, colocando os pés no chão. Se estiver deitado também, tenta alinhar a coluna. Então, vai procurando aquela posição mais confortável para nossa prática. Serão alguns minutinhos apenas para a gente internalizar um pouco, entrar em contato com o nosso corpo. Então vai desacelerando, percebendo o seu corpo aí nesse apoio, se sentado, se deitado, de que forma esse corpo ocupa esse espaço. Sente o seu corpo então nesse espaço, sentado ou deitado. De que forma é perceber esse seu corpo como um todo neste ambiente, neste local onde você escolheu. Vai percebendo todos os apoios, de que forma o seu corpo toca o apoio que você escolheu, quais são as pressões que esse corpo exerce. Como que está a temperatura do seu local? Qual que é a temperatura do seu corpo? Vai percebendo esses movimentos, de perceber o ambiente e perceber o seu corpo. Perceba se há sons externos, e permita que os sons internos vão aos poucos cessando. Então, neste movimento de olhar para fora, de perceber os nossos apoios externos, a temperatura externa, os sons externos, a gente vai trazendo agora a nossa visão do nosso interno, percebendo internamente o que está acontecendo. Então eu convido você agora a perceber os seus pés, perceba os dedos dos seus pés. Muitas vezes a gente não lembra dos nossos pés. Caminhamos o dia todo e não trazemos a lembrança de que
esse órgão tão importante, essa parte tão importante do nosso corpo, nos sustenta. Então, eu te convido a se deter um pouquinho nos seus pés. Sente o seu pé como um todo. Sente os dedos dos pés, a sola dos pés, esse apoio que te sustenta, que sustenta todo esse corpo, que te permite caminhar pela vida. Agora vamos subindo, percebendo as nossas pernas, panturrilhas, os nossos joelhos, as coxas, e percebendo esse conjunto de pernas, joelho, pés, que nos traz mobilidade para a vida, os joelhos que nos trazem flexibilidade, que nos permite nos dobrar, que nos permite abaixar e levantar quando necessário. Perceba esse movimento interno. Como que é esse movimento de flexibilizar, de se abaixar e de se levantar. Perceba agora o seu apoio, as nádegas, a região sexual, o seu abdômen. Vamos subindo para o peito, essa região do tronco que comporta todos os órgãos vitais, nossa bexiga, nossos aparelhos reprodutores, nossos rins, o fígado, o estômago, os intestinos, nossos pulmões, tantos outros órgãos, células, e todo o composto dessa engenharia que é o nosso corpo. E essa válvula tão preciosa que é o nosso coração, que pulsa no centro do nosso corpo, bombeando sangue para que todo esse composto permaneça vivo. Perceba que você tem uma engenharia interior funcionando além da sua vontade. Perceba esses movimentos internos. Se detenha um pouco agora no seu coração. Ele faz um pulsar incessante, levando vida, levando sangue para todo o seu corpo.
Agora, perceba os seus pulmões. Eles também são órgãos muito importantes. É através deles que nós sentimos o ar que preenche o nosso corpo. São eles que filtram esse ar, que nos abastece, que nos mantém vivos. Esse ar que entra pelo nosso nariz e faz todo um percurso para chegar nos nossos pulmões, abastecer o nosso corpo e fazer o movimento inverso de liberação, de desapego. Então é nesse movimento que eu inspiro aquilo que é necessário e libero aquilo que não é mais necessário. Eu abandono aquilo que não me faz bem. Eu desapego das tristezas. A gente pode trazer isso como uma referência. Quando eu inspiro, eu me abasteço. E quando eu expiro, eu libero tristeza, mágoa, tudo aquilo que eu quero deixar ir. E a gente vai se desconectando um pouquinho do pulmão, levando a nossa atenção para os ombros, que descem para os braços, que chegam nas mãos, nos dedos das mãos. E a gente percebe esse toque da mão, onde ela está pousada, de que forma que a gente toca o nosso corpo, e de que forma que a gente toca o mundo. Qual é o toque que nós estamos levando para o mundo? E qual é o toque que nós estamos dando a nós mesmos? De que forma a gente se toca? De que forma eu percebo o meu corpo? De que forma eu cuido desse corpo? E aí a gente vai percebendo o nosso pescoço, a nossa nuca, que sustentam a nossa cabeça, nosso couro cabeludo, a nossa testa, os nossos olhos, as nossas orelhas, o nariz, que é o responsável pela entrada do ar que vai abastecer o nosso corpo. De que forma a gente sente o ar entrando pelo nariz? Ele entra frio e sai quentinho. Qual que é a sensação que você tem nesse nariz? Perceba agora a sua boca, a sua língua, os seus dentes. Permita-se perceber um pouco mais internamente as suas cordas vocais. Esse conjunto que vai te dar expressão para o mundo.
de que forma você está se utilizando de toda essa engenharia para levar a sua expressão para o mundo. A sua boca tem proferido palavras boas, ou às vezes ela traz palavras amargas, azedas, que provocam alguns sentimentos que não nos deixam bem. De que forma a gente pode agora perceber e mudar a nossa expressão, usar essa engenharia a nosso favor e a favor do mundo. Internalizando toda essa engenharia do nosso corpo para encontrar a nossa própria voz nesse momento de pausa, de internalização, de percepção interior, descobrindo os nossos tesouros guardados, abrindo o nosso baú do tesouro, para então nos abrirmos para o mundo com a nossa melhor joia, com a nossa joia interior. Levando para o mundo a nossa expressão mais real e verdadeira. Faça um movimento agora de perceber esse corpo, essa engenharia completa e agradeça, pois este é o seu corpo, esta é a sua casa, essa é a sua expressão no mundo. E nesse movimento de gratidão, de se perceber como um ser completo, inteiro, valioso, vá despertando pouco a pouco o seu corpo, integrando tudo o que nós vimos, todo esse passeio que foi feito internamente, para que você possa despertar e levar para o mundo o seu real valor, a sua joia preciosa. Então faça agora 2 ou 3 respirações mais profundas, despertando esse seu corpo, voltando agora a atenção para o externo, fazendo movimentos leves, suaves, movimentando o corpo de forma que ele pede e abrindo os olhos suavemente. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Prática linda. Gratidão por praticar comigo. Gratidão. Foi muito bom. Para mim, mesmo eu conduzindo, foi muito bom. Eu senti demais também.
Quer comentar um pouquinho, Pri? Foi muito boa. Acho que poder começar o dia assim, né? Com esse senso de parar para ver, né? Parar para ver tudo que a gente tem disponível. Acho que esses exercícios são exercícios, né, de meditação que a gente faz. Fazer esse passeio, né, por tudo isso que compõe a gente é sempre um presente. Acho que essa guiança que você trouxe hoje foi muito preciosa. Porque muitas vezes, né, como a gente comentou lá no início, a gente já acorda assim, já atendendo demandas e tal, as demandas até das nossas preocupações, que muitas vezes a gente leva para a cama para dormir. Então, começar um dia se dando esse espaço, né, para se perceber, para mim está sendo maravilhoso. Obrigada, essa prática foi muito bonita. Acho que com certeza vai reverberar muito aí ao longo do dia, né? Trazer consciência para o nosso falar, para o nosso agir. Que a ideia, acho que é essa, né? De trazer essa. Fazer a gente se conectar com a nossa integralidade, né? Com tudo isso que compõe a gente. E essa prática me fez sentir isso muito bem. Uhum. Que bom. Muito bom, Pri. Gratidão, amiga. Gratidão. Obrigada a todo mundo também. Tá aqui a Renata, Florescer Regina, né? É, Ele que tá aqui desde o início. Gente, que bom poder meditar junto, né? Poder viver isso junto é melhor ainda, né? Lembrando que cada experiência é única. O que você sente na meditação não tem certo, não tem errado, né? É sempre um abrir para perceber o que está presente, né? é isso mesmo. Então tá bom. Fizemos aqui a nossa prática. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham, né, aproveitado esse momento de pausa. Para quem vai chegar depois, vai continuar gravado aqui, então tem a oportunidade de fazer de novo depois se quiser. E a gente agradece esse momento. Tem um comentário aqui da Renata. Renata, sempre bem-vinda. Gratidão. O corpo, mesmo recém-saído do sono, estava agitado. E com a prática pude me ver antes de todas as obrigações do externo. Agradeço demais. Ai, que maravilha, né? É, Coisa boa, gente. Que coisa boa, Rê. que a minha O mãe Billy também comentou aqui. é, A sua mãe adora, é, adora. falando a gratidão, Pode. agradecendo, o Billy também, super obrigado, muitos insights anotados, muito bom. Oh, que coisa Que boa, bom. A gente fica muito feliz gente. em saber Maravilha. que a gente pode compartilhar esse nosso momento, né, para trazer essas reflexões que ficam aqui rondando a gente e a gente pode compartilhar com vocês. que bom que isso reverbera em todos Que vocês. A gente bom. fica muito feliz de estar aqui, porque é uma troca Obrigada. realmente, né? Todas as informações que vocês também trazem vão melhorando a gente também, né? A gente vai fazendo essa troca, a gente vai crescendo junto, né? É muito gostoso esse movimento. Eu fico muito feliz. Uhum. É a arte do encontro, né? É, Tudo faz sentido porque a gente se encontra aqui para partilhar isso, né? O Billy continuou falando aqui, ó, que leva isso para as outras interações. Super obrigado. Ah, Billy, que que bom. maravilha. Gente, muito obrigada, viu, por passar essa manhã aqui com a gente. Vocês têm um dia incrível. Que essa consciência aí que a gente levou para olhar para dentro continue com a gente aí, trazendo um olhar lúcido, né, para o nosso dia. Tudo de bom aí para vocês no dia de hoje. E obrigada por estar com a gente aqui. É isso aí. Até semana que vem. É, Toda quarta-feira, esse horário, a gente está aqui, tá bom? isso mesmo. E no final do mês a gente vai ter a live, a gente vai divulgar essa semana, né, Pri? Gente, Isso obrigada. aí. Gratidão. Obrigada, Paula. Obrigada, Pri. Gratidão. Muito bom. Bom dia para vocês. Obrigada. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau, gente.
Ótimo dia, Rê. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau.